Entre os vales verdejantes, às margens do majestoso Rio Uruguai, repousa uma pequena joia no norte gaúcho. Vicente Dutra, uma terra de trabalhadores, de tradições profundas e de histórias que atravessam gerações. Aqui, cada pedra de calçamento, cada árvore antiga, cada olhar guardam memórias que o tempo não apaga. Neste documentário, vamos ouvir aqueles que viveram e moldaram essa história. Pessoas que carregam no coração lembranças contadas pelos pais e avós e que hoje se tornam guardiões da memória de um povo. Com emoção e verdade, vamos reconstruir os caminhos que fizeram de Vicente Dutra mais do que um município, um lar, um legado, um testemunho vivo da força e da cultura do interior gaúcho. Eu sou o padre José Garibaldi Alberti, 95 anos, que completei agora 5 de abril. Nasci aqui nessa cidade quando era apenas um povoadinho de 10 casas. Recordo muito bem a única rua que havia e depois uma que conduzia ao porto do Rio Uruguai, não é? O Porto Feliz, e o outro que seguia para Frederico Westphalen, naquele tempo o barril. Eu sou filho de Carlos José Alberti, que é natural de Jaguari. Minha mãe, Carmelita da Lanora, que tem muito da Lanora por aí, aquilo cresce como abóbora, não é? E ela nasceu em Alegrete. Meu avô veio da Itália e ficou em Alegrete. Depois, com a doença da minha avó, os médicos aconselharam usarem das serras. E então ele veio para Oswaldo Cruz. Ainda a família, o último neto dele, mora no mesmo lugar onde o vovô Ângelo viveu e criou seus filhos. Olha, se eu lembro bem da rua que existia, não deveria ter mais do que 10 casas. Não deveria ter. Ora, é isso em 1932. Eu nasci em 30, né? E 32, lembro dessa data, foi quando a minha primeira visão que eu tive do vilarejo, porque eu vivia numa chácara aqui perto, a 2 quilômetros de distância. Naquela época, o meu pai foi já referido aqui, o tal de dínamo. Existia realmente um dínamo tocado a gás pobre, assim diziam, assim falavam, não é? Que produzia uma energia para aquela meia dúzia de casas. Não é? Depois, em 32, foi meu pai que instalou o primeiro moinho colonial para moer milho, fazer farinha para comer polenta. Não é? Não moía trigo, era só milho. Não é? Então o pai tinha o dever de fornecer energia elétrica, era o único dever dele, até às 10 da noite. Da noite ele sinalizava que ia desligar a luz. E então, não é? E o resto ele podia fazer o que quisesse. O que tocava era uma locomotiva de estrada de ferro. Essa era a máquina que girava o dínamo, não é? Para a geração de luz. Quando meu pai veio de Oswaldo Cruz, uma mudança, não é? Ele contava que ainda vieram abrindo aquele pique, aquela picada. Com dificuldade, a carrocinha foi passando e vindo. E ele conta um episódio que dormiram a noite no caminho, uma noite, mas fala de uma noite, eu acho que foi uma noite só. E chovendo naquela noite, estenderam a capa para recolher água para ter para beber. A capa, aquelas redes novas daquele tempo, não é? E ele contou também que ficou debaixo da carroça, porque a onça, o tigre, rodava e os cavalos sapateavam com receio da coisa. Mas não houve nada de mal, não, senhor.
Sou Osmar José da Silva, né? Eu vou fazer 78 anos agora no dia 11 de setembro desse ano, então eu sou de 1947. Aí quando meu pai e a minha mãe vieram para cá, né, vieram de São Leopoldo, que naquela época o meu pai e a minha mãe tinham se criado no interior de Taquara. Aí casaram, foram morar em São Leopoldo e meu pai resolveu trabalhar empregado, porque eles eram da agricultura também, né? Aí teve um programa do governo na época lá do Getúlio Vargas de colonizar essa costa de Uruguai aqui, né? E através desse, que o governo ajudava com algum custo, mandava o pessoal vir de trem até Santa Bárbara, que era daqui dessa região, né? Ali de Santa Bárbara vinha com um ônibusinho até Frederico. Em 1948 foi quando meu pai veio para cá. Aí ele se acomodou de início ali na Canela, sabe, já pertencendo a Caiçara, no Baldissera, desce para baixo. Eles ficaram 9 meses morando lá, que aqui era um povoadinho pequeno, né? Mas já tinha alguma coisa assim, algum comérciozinho já tinha. Mas para ir no moinho, meu pai ainda ia lá na Boa Esperança. Na Boa Esperança, para levar uma borrachazinha lá, né? O médico era não era doutor, era um curandeiro, mas muito bem conceituado, José Cláudio, lá do Porto. Quando tinha alguém doente, então era um homeopata, né? Aí tinha uma chacrinha, que é ali a número 86 da primeira seção Prado, onde a gente se criou, né? Ali se criou, ali foi na escola por ali, passando as maiores dificuldades. O começo foi muito bravo, né? No colégio que já foi prefeitura, que depois sofreu aquele incêndio. A professora, a dona Yolanda, além de professora, foi diretora do colégio há muito tempo, né? Daí tinha a dona Sueli, né? A dona Dilá, faleceu de lá, é verdade, é daquelas épocas ali. A dona Eufrásia era a zeladora do colégio, fazia merenda para nós, Dona Eufrásia mesmo morava ali onde está o hotel do Viejo hoje, morava ali. Eu sou a Terezinha Salete dos Santos, popular professora Salete. Eu nasci em 1953, em Mondaí, Santa Catarina. Depois disso, meu pai faleceu. Eu tinha 2, 3 anos e a gente veio morar no Rio Grande do Sul. Inclusive, até os 11 anos, morei em Frederico, Westfália. Depois disso, a gente se mudou para Vicente Dutra, onde eu terminei o ensino fundamental e voltei para Frederico fazer o antigo ginásio. Em 1960, ano que eu terminei o ensino fundamental, que na época era o primário, Vicente Dutra era uma cidade pequena, então tinha 2 ruas. Hoje me lembro perfeitamente que tinha a rua de cima e a rua de baixo. Foi descoberto Vicente Dutra em 1912. A Vila Prado, ela foi crescendo. A locomoção principal era um vendedor de rapadura que levava rapadura de Vicente Dutra para Palmeira das Missões. De carroça, com umas mulas, isso eu me lembro muito bem. Aos poucos, então, as frotas de carro foram aumentando. O meu avô, ele tinha um moinho colonial aqui na cidade, e esse moinho era tocado era um motor e tinha que colocar óleo diesel para moer o milho e fazer a farinha. Loja tinha uma que vendia, era aqueles lojão que vendia de tudo. Era tecido em metro, era arroz, farinha, açúcar. A pessoa chegava lá e comprava o ano inteiro. Eu sou João Paulo Pastório, né? Sou natural aqui de Vicente Dutra, nasci no dia 13 de fevereiro de 1960. Estudei no grupo escolar da sede, que era quase de frente à casa dos meus pais. Ali eu estudei, fiz o primário, depois eu fiz o ginásio, o curso ginasial no ginásio Cristo Rei, que era um ginásio da CNC, Campanha Nacional das Escolas da Comunidade.
E depois, para mim fazer o segundo grau, eu tive que ir a Frederica, eu fiz no José Canhelas, eu ia de ônibus todas as noites, de tardinha, nós saímos aqui e chegávamos em torno de 1h da manhã, porque era estrada de chão, e às vezes o ônibus chegava e às vezes não chegava. De 1979 eu comecei a trabalhar no cartório com meu pai, porque meu pai era escrivão. Por ali trabalhei 33 anos, até que resolvi me envolver na política. Em 2012 eu me candidatei a prefeito, assumi em 13, em 16 concorri de novo, assumi em 17 e fui a 20 quando entreguei para o atual prefeito Tomás. Meu avô materno, João Bedato, ele veio para cá em 1926 ou 27. Ele era natural de São Francisco de Assis, veio para Palmeira, casou em Palmeira e daí veio para cá. Foi madeireiro, balseiro. Meu nome é Rivaci Cruz do Amaral. Vim lá de Seberi para Vicente Dutra no ano de 1981. Vicente Dutra era um município bem pequenininho, as casas eram contadas aqui, asfalto não existia aqui. Era uma cidade bonita, assim, o pessoal muito amigo, muito feliz, né? Muito trabalhador, muito dedicado, mas era uma cidade bem pequena. E com o tempo as coisas foram mudando. O pessoal foi se estabelecendo, vindo de outra cidade para aqui, para Vicente Dutra. A saúde era um pouco precária, né? Por causa que tinha apenas um médico aí, né? O pessoal tinha que sair daqui para outras cidades, né? Porque o atendimento não se fazia uma cirurgia, não se fazia nada. A saúde era precária aqui em Vicente Dutra. Sobre as estradas daquela época, era bastante difícil. Tu sabes que eu cheguei aqui e fui visitar lá a balsa, no Rio Uruguai, e daí de umas picadas, não era estrada, eram picadas, um taquaral pela parte dos lados, né? E então com difícil acesso até pelas carroças, né? Era tudo com muita dificuldade. E carro então não se fala. Olha, tinha mais gente no interior, né? A população interiorana era bem maior que na cidade, né? Vinha muitas pessoas para cá. Tinha aqui, não tinha ainda hoje o que tem ali, né? Um conforto todo especial aqui com o balneário, né? Mas as pessoas vinham para cá. Sempre existia aqui, né? A água mineral, o pessoal vinha até buscar de garrafão aqui, por causa que as águas eram minerais, né? E são até hoje. Uma certa vez, quando eu trabalhava na Corsã, veio um senhor de Frederico Westphalen aqui, e ele disse, Rivaci, que água mais linda essa aqui, né, para a gente tomar. Eu digo, olha, eu tomo todo dia, porque é uma água pura, cristalina, e que realmente é remédio e é vitamina. Olá amigos, meu nome é Benhur Nascimento Freitas, sou nascido crioulo de Vicente Dutra, estou na família proprietária da pousada Maria Franco há 70 anos, a qual ao fundo vocês estão vendo. Falar um pouquinho da nossa pousada, que foi começada a construir no ano 1940, há 75 anos atrás, pela família Lachmann, que veio se colocar em Mondaí, Santa Catarina. E após 5 anos, 2 anos de construção e 3 anos na mão desta família, foi adquirido pelo meu pai e pelo meu avô, Alcides de Oliveira Freitas, meu pai, e meu avô Franklin Xavier de Freitas, de Santa Bárbara do Sul, na qual até hoje está na nossa família. Ela foi restaurada em 2020 e hoje ela funciona como uma casa de hospedaria em pleno funcionamento. Acredito eu que hoje seja uma das edificações mais antigas em madeira do país, a qual sempre foi hospedaria. Na época, o meu avô ele tinha um hotel em Santa Bárbara. E como Santa Bárbara era um dos terminais ferroviários, que vinha pessoas da fronteira, Santa Maria, aquela região ali, e da região de Porto Alegre, não tinha ônibus seguido para cá, então o meu pai fazia esse translado dessas pessoas para Iraí e para Vicente Dutra. E foi aonde ocasionou numa parada dele aqui, que ele trouxe um pessoal, que ele parava nesse hotel antigamente, foi aonde eles entraram em negociação. Isso foi em 1944, porque ele adquiriu isso aqui em 1945. Na época era um hotel chique, né? Os quartos eram aparelhados com bacia,
com jarro para lavar o rosto, com urinol para fazer o xixi, porque os banheiros eram todos fora. Muita gente vinha aqui para conhecer os banheiros lá fora, que eram 4 banheiros, 2 femininos, 2 masculinos, para conhecer descarga. Que muita gente na época não conhecia descarga. A partir de 1945, né? Em 1940, na família Lachmann, aqui chamava-se Hotel Flórida. Quando meu pai e meu avô, esse meu pessoal adquiriu esse hotel, eles mudaram para Hotel Balneário. E aí, com o tempo, a madeira vai corroendo, essa coisa arada toda. E aí, a minha mãe adoeceu, eu tive que vir para cá, até para repará-la. E aí, eu resolvi dar uma restaurada aqui. E eu tive esse cuidado, eu deixei tudo como era por fora. Eu coloquei manta acústica e térmica, para não ter muito barulho, porque a madeira passa o barulho. E no soalho eu botei laminado, então hoje ficou como se fosse um apartamento de alvenaria, bem tranquilo. A tabuaria interna, principalmente, ela é toda de 3,60 por 30 de largura, né? E embaixo, a madeira quadrada, ela não é prego, ela é torno. Então o pessoal pegava o trado, fazia o furo, pegava um torno e era torneado. E eu tenho aqui uma peça que ajuda nos corredores, ela é de 11 metros inteiriça. E ela é 12 por 17, ainda existe. Nós éramos na época em 5 hotéis aqui, né? Da família Tits, da família Lécio, da família Marim, a nossa, e tinha o seu Júlio Ritter, em memória, foi sogro do nosso prefeito atual, que tinha uma pensão também que abrigava muita gente. E eu, em especial, isso eu quero ver, porque eu me criei com 10 anos vendendo pastel nas barracas. E um dia eu cheguei a contar 170 barracas no nosso campo. A gente trabalhava no hotel de dia até às 9 horas, aí às 9 horas ia vender pastel. Às 11 já vinha para servir, porque era completo. Era café da manhã, almoço, janta e pouso. Aqui tinha 17 quartos, que eram a rotatividade do hotel. Eu não sei como, tudo bem que esse pessoal foi para o refeitório dormir uma noite. Mas deu 72 pessoas aqui. Mas eu fui dormir num caminhãozinho, na cabine, num caminhãozinho que meu pai tinha, e dei o meu quarto. E nós fomos mudando, né? E foi chegando gente. E daí tinha 2 famílias que nós estendemos uns lençóis, separamos o refeitório, eles dormiram lá para que no outro dia vagassem os quartos e eles fossem para os quartos e os outros fossem embora e a gente tinha que dar o café. Então o moinho, durante muitos anos, o pai manteve aquele moinho. Mas ele foi à falência com o moinho. O moinho tem que vender, porque o povo daquele tempo comia pouca polenta, não era italiano. E depois não pagavam. Chegavam lá, ô seu Carlos, a ponte, e a ponte caiu. Águas do Prado, porque foi João do Prado que encontrou, por acaso, essas águas, não é? Ele fugia da polícia, para ser preso. E tem um livrinho aí que eu até descrevo sobre a vida dele. Pois bem, então, Águas do Prado. Depois, como eu ia para frente, mudaram de novo. Prado. Depois, novo Prado. Aí acabou com a pradaria e puseram o nome de Vicente Dutra, que é o nome de um político, um prefeito aqui da região. A minha mãe casou-se com o meu pai. Meu pai trabalhava aqui. Tinha vindo, tinha trabalhado um pouco em Iraí, montagem do moinho. Ele veio para cá, não sei para quê. E aqui vinham os irmãos de minha mãe, vinham aqui para beber, levavam água, não é? Para Frederico, para beber, e tomavam um banho. O banho era um coxo grande, não é? Aí enchiam d'água, para se proteger dos olhares indiscretos, que havia também, não é? Faziam um cercado de árvore, de ramos, não é? E ali estava o coxo, eles faziam a terapia do banho. O lugar cresceu, sim, mas foi muito lentamente. Havia 2 coisas. Por que as águas não desenvolviam? Porque Iraí tinha águas descobertas muito anterior aqui, não é? E Iraí e os seus políticos canalizavam tudo para Iraí. Havia um certo boicote
a nossa, apesar daquele tempo, naquele tempo as águas eram muito melhores, porque poucos anos não havia mistura nenhuma. Era, mesmo hoje, eu que conheci, falo agora, que a água não tem mais aquele sabor, tem sim, mas muito mais fraco do que era antigamente. Convivi muito com o meu avô materno, João Bedato, teve hotel aqui, comércio, viveu a vida dele aqui, como balseiro e depois como agricultor. Me contava ele de todas as balsadas, da época que em 1940 a 45 deu 5 anos de seca, que não deu enchente no Uruguai, não pôde correr balsa, não pôde descer as balsas. E ele foi vendendo as coisas, tirando as coisas que ele tinha para tirar madeira, e foi colocando na água para esperando a tal de enchente. E ali esperava. Agosto a enchente de Santa Rosa não veio. Ah, não, mas a de São Miguel não falha. 29 de setembro desce balsa porque tem enchente de São Miguel. Não vinha. E foram 5 anos assim. E no mês de janeiro de 45 deu uma enchente que ninguém esperava. E rebentou todas as madeiramas que tinha aí, porque estavam tudo com os atilhos podres já, porque era de cipó os atilhos, né? Rebentou aquela madeirama. O Uruguai, que até então se atravessava a pé, nadava só no canal, depois conseguia se atravessar pisando em cima das madeiras porque encheu. Rebentou Rio Chapecó, Nonoai, Lajado Grande, rebentou todas as madeiras porque todo mundo mexia com madeira. Né? E foram todas as madeiras, foram bater tudo lá em Santo Tomé, lá em São Borges trancou lá, né? Porque imagina, né? E aquelas madeiras todas misturadas. Aí me contava ele que veio formar uma equipe dos madeireiros, porque as madeiras tinham uma marca registrada. A marca essa do meu avô, eu conhecia a marca dele, era uma marreta com a marca que batia nas madeiras, deixava marcado. Era JB a marca dele, porque ele era João Bedato. Essa tal de comissão que veio aqui pegou documentação e procuração desse povo todo aí, que iam lá em São Borja, negociariam aquelas madeiras e faziam um rateio entre todos os madeireiros registrados. Até ontem não veio nada, né? Foi um golpe da época, né? Então ele perdeu, sobrou nada, sobrou um pedaço de terra para ele, vendeu um hotel, vendeu uma oficina mecânica que ele tinha em Frederico, também vendeu, bom, pagou todas as contas e ficou só com um pedaço de terra. Aí meu avô faleceu com 91 anos, em 1991. E quando surgiu o movimento sindical aqui, rural, que foi um movimento no estado, né? Me lembro da Frente Agrária Gaúcha, aí estava o início da FETAG, me lembro na época lá, era o seu Otávio Adriano Klafke, que era o presidente. E naquelas épocas ali em Frederico tinha o Exídio Pinheiro, né, era envolvido, o Edino Dalmolin, falecido também, né, lidava depois muito tempo com a contabilidade do sindicato. E aí o senhor Lindolfo Souza, o senhor Estivalfio Bilibil, e mais o senhor Darcy Santos, mais outros aí criaram o sindicato. Meu pai foi um dos primeiros sócios do sindicato também, né. E esse pessoal de Frederico vinham fazer reuniões no interior para preparar alguém para ir naquele congresso, porque depois o pessoal indicava 2, 3 aí para ir no congresso lá em Porto Alegre. E eu comecei a participar ali na cabeceira do Prado e fiz uma série de perguntas para eles lá. E eles acabaram me convidando para ir junto nas outras reuniões, né? Aí eu fui mais de umas 2 com eles e disse, olha, não precisa mais nós vir aqui, tu faz... Aí vocês aí fazem agora, eu vou dar as palestras que ele está vendo aí, me deram um material, uma coisa, e nós fizemos um roteiro no resto do município, sabe? Aí eu comecei a conhecer o município, o interior, e o povo começou a me conhecer. Nós fomos aí naquele seminário lá em Porto Alegre, no tempo do padre Guido Londo, acho que era aqui. O Zé Alessio foi junto, o seu Lindolfo, né, foi junto, eu fui junto também. E isso foi também na década de 70 e poucos por ali, logo depois da emancipação, né, 70 e poucos. Porque aí aquele movimento acabou assim me dando eu cheguei a concorrer na diretoria do sindicato e me elegeram como secretário do sindicato e o seu Biribil de presidente, o seu Darcy de tesoureiro. E o secretário do sindicato na época
Ele era tipo de um vice, ele substituía o presidente na vacância do cargo. No andamento do tempo, que não demorou muito, o seu Biribel foi para o Mato Grosso fazer negócios lá, lavoura, essas coisas. Aí eu assumi a presidência do sindicato no lugar dele, como presidente, como secretário era automático. Aí nesse meio tempo, em 76, veio a eleição municipal, que na época não tinha eleição para prefeito, né? Tinha só para vereador. E a Câmara de Vereadores, então, administrava o município. Aí aquele trabalho do sindicato me deu um certo lastro, assim, para mim, um certo respaldo para me estar conhecido do pessoal, né? Mas desde que nesse meio tempo, eu também, aí eu já tinha o ginásio, que nós tínhamos feito aqui, né? Era por ali, mais ou menos. Eu também fui professor. Eu lecionei 4 anos na escolinha municipal. Da onde eu morava para ir lá, dava 5 quilômetros para ir a pé. Depois da cabeceira do Prado, lá no quilômetro 20, lá, né? Então, resumindo um pouco a história, eu acabei me elegendo a vereador em 76. Aí, na época, só tinha a Arena e o MDB, né? Só 2 partidos. Então, eu era a favor ou era contra, não tinha outra opção. Então, eu me elegi pelo MDB na época, né? Eu fiquei 2 anos vereador, na época o serviço passado, o vereador era de graça, não tinha salário nenhum, né? E era 2 anos o mandato de presidente da Câmara. Aí quando venceu o mandato do presidente da Câmara, aí me elegeram o presidente da Câmara e eu assumi a prefeitura na condição de presidente da Câmara, que o cargo estava vago também ali, né? Eu me elegi vereador em 76, fiquei de vereador em 77 e 78, em 79 e 80 eu fiquei de prefeito. Como houve a prorrogação de mandato, eu acabei ficando 81 e 82 e entreguei o cargo em janeiro de 83. Bem, aqui onde funciona o Mercado da Paz, essa casa é uma casa das mais antigas também, que ainda permanece de pé aqui em Vicente Dutra. Essa casa foi construída pelo imigrante soviético russo, senhor Emílio Marx, que veio para Vicente Dutra logo depois da Grande Guerra. Então ela foi feita aí por 1940, na década de 40 foi construído e era uma casa de comércio que serviu muito à comunidade de Vicente Dutra. Ele era um empreendedor, ele tinha a olaria e tinha essa casa de comércio aqui com caminhões e compra de produto colonial. Tinha um cinema também logo aqui na frente, que era o primeiro cinema aqui de Vicente Dutra, que era o cinema que nós chamávamos do seu Emílio Marx. Era um ucraniano que veio para a Rússia e da Rússia migrou para o Brasil. Na época da emancipação de Vicente Dutra, que pertencia a Frederico, e houve um grupo de senhores, a Comissão Emancipatória de Vicente Dutra teve muita política. Foi ali que eu comecei a conhecer a política. E nós tínhamos um senhor aqui, e ele foi o líder da Comissão Emancipatória. Então ele pegou uma cuia, 1 quilo de erva, e foi a Porto Alegre falar com o senhor governador Leonel de Moura Brizola. E lá ele se apresentou dizendo que ele queria ver Vicente Dutra emancipado. Foi bem interessante. Ele chegou no palácio e disse: eu quero falar com Prissola. Eu trouxe para Prissola uma cuia de Vicente Dutra e 1 quilo de erva. E porque eu quero sair do palácio com o município de Vicente Dutra emancipado. E daí, a partir dali, então, receberam ele, levaram ele conversar com o governador e ele foi dado, então, os primeiros passos para a emancipação de Vicente Dutra. Daí saiu um grande baile do qual foi meu debut. Eu debutei com 16 anos no baile de emancipação política de Vicente Dutra. Eu lembro assim até conhecer as pessoas que faziam parte da comissão de emancipação, né? Que ainda a gente lembra assim bem fácil
o falecido Ítalo, o presidente era o falecido Emílio Marques, né? O João Bevilacqua de Laranjeira. Se foi difícil, é que tinha só uma reação em Laranjeira, que não eram de acordo, né? Tanto é verdade que a Igreja Católica hoje não pertence a Caiçara e não pertence a nós aqui, né? E o pessoal de lá de Laranjeira por muito tempo não gostava de trabalhar com os bancos aqui, mas foi uma coisa que foi passando. Hoje a realidade é outra, é diferente, e há um relacionamento bom. O município de Vicente Dutra foi criado em 19 de setembro de 1965. O então governador Hildo Meneghetti que assinou, houve o plebiscito e ele criou o município de Vicente Dutra através da lei, daquela lei estadual, que era o governador Hildo Meneghetti, e no dia 14 de maio do outro ano instalaram o município aqui. Então meu pai foi o primeiro interventor, ficou até 1966 a 69. Então, a veia política eu não tinha e não tinha, porque eu sempre participei da vida política do município, mas nunca havia me candidatado. Até que fui convidado para concorrer, e daí concorri, fui prefeito 2 vezes, fiz o meu sucessor, né, que é o Tomás, que está aí fazendo uma belíssima administração, né? Eu comecei aqui fazendo amizade principalmente com as pessoas que eu gostava muito do tradicionalismo. É o caso do meu amigo João Paulo Pastório, foi a primeira pessoa que me apresentaram aqui, foi o João Paulo. E daí nós começamos uma amizade sincera, e aí formamos um CTG aqui em Vicente Dutra, e daí formamos, né, uma invernada artística de primeira qualidade, e ali temos até hoje um grande CTG, as tradições do Rio Grande funcionam com muita habilidade, com muito respeito e muito carinho aqui na cidade de Vicente Dutra, porque eu e o João Paulo Pastório, graças a Deus, há 44 anos estamos firmes, representando bem o nosso tradicionalismo de Vicente Dutra. As pessoas vinham do interior e se localizavam aqui, até debaixo, aqui tem um mato muito bonito, uma mata muito lindo, do pessoal se abrigavam ali, né? Botavam as barracas e ali se instalavam para vir tomar a água aqui de Vicente Dutra, que é uma bênção de Deus. Bem, essa construção aqui, que nós estamos na frente dela, funcionou a primeira agência dos Correios e Telégrafos aqui no então distrito de Vicente Dutra. Foi construída pela década entre 1950 e 1960. Foi construída pelo senhor Ítalo Dalpaz, com a única finalidade da instalação do Correios e Telégrafos aqui. Porque Vicente Dutra não tinha agência de Correios e para a instalação da agência dependeria de ter um local adequado. E assim foi, ali eu trabalhei quase 25 anos em Portugal, regressando depois a pedido dos padres daqui, que eu viesse dar uma mãozinha aqui também. 1984. Até no nosso tempo que se falamos ainda, que a maioria das pessoas não conhecia quase o dinheiro. O dinheiro era muito raro o dinheiro, coisa rara. E então a gente entregava o produto ao negociante, ao comerciante, que comercializava. E então era praticamente troca. Você comprava da loja, da venda, de secos e molhados, e dava seu produto agrícola, com pouco valor. Aí houve a primeira eleição do Dalforno, que é falecido também, né? De Laranjeira ele era. E houve uma outra coincidência de mandato, que acabou ele também ficando 6 anos. Depois veio o Lotário. Então, naquelas nossas épocas, nesses passados que a gente relatou aqui, como está diferente hoje, né? Hoje é tudo mecanizado, e onde não é mecanizado, então é aproveitado com reflorestamento, ou um gadinho de corte, né? O povo em si é trabalhador, um povo que é um povo assim que a gente aprendeu a querer bem e até ter um certo orgulho de fazer parte desse povo junto, né? É um povo honesto, trabalhador, progressista, e um lugar bom de viver, né? As comunidades do interior, olha, eu até me parece que nem precisava ter outra forma de lazer se eu pudesse cada domingo ir numa festa no interior, de tão agradável que é, de tanta amizade que a gente fez com esse povo, né? E de tanto educado que são, então é um povo maravilhoso, né?
Quando eu fui secretária de Educação Municipal no governo atual do Tomás aqui no Rossato. Trabalhei com ele 7 anos na Secretaria de Educação, no tempo das combis do senhor Brizola, as brizoletas, famosas combis. Então a gente fazia muita visita no interior, nas escolinhas. Tinha 26 escolas no interior quando eu entrei, porque teve 64. Só que as comunidades foram ficando pequenas, foram vendendo as terras para os maiores, né? E então diminuiu. Eu lembro que tinha a Casa de Comércio dos Dalcin, que era aqui onde eu moro, onde eu estou morando agora. O Ítalo Dalpaz, que era aqui antes, já estava com uma serraria. Então os caminhões que tinham aqui era o caminhão do Ítalo Dalpaz, que era um G700. Tinha o caminhão F600 dos Marx, do Emílio Marx. Ele era russo, que tinha nascido na China, veio para a Rússia e veio para cá. Então o Vicente Dutra eram os carros que tinha. Fora alguns carros pequenos, uns carros muito antigos e tal, mas os caminhões eram esses que eu conheci. O que eu me lembro, eu tinha 5 anos, pouco mais, veio a vacina da febre amarela, aqui, não para o Rio Grande, mas até Santa Catarina. O subprefeito foi até Mondaí, falou com o então prefeito Arthur Dais se nós poderíamos, o pessoal daqui, se vacinar lá em Mondaí, né? E esse Arthur Dais, como ele era o dono da balsa também, ele disse, inclusive, eu dou a balsa de graça para vocês virem se vacinar. Bueno, lotou os 3 caminhões aqui. O F600 do Marx, o G700 do finado Ítalo Dalpaz e um Ford alemão que o finado Eugênio Kaiser tinha, porque ele tinha uma oficina de móveis e uma serraria ali, logo aqui na frente. Encheu, lotou aqueles caminhões. Isso é fogo. Um pouquinho para lá da Boa Esperança, subiu lá, ferveu um dos caminhões, lá parou tudo. E ajeita, e volta água, e aquela toda, mas seguimos, fomos até Mondaí. Lá deixamos os caminhões do lado de cá e fomos todos. E eu com 5, 6 anos. Na volta ali, vamos pular da balsa para não pagar a balsa. Para não pagar a balsa, né? Coisa de piar. E fomos para a ponta do Trapiche. Era uma balsa de madeira, topetada de gente, né? Só pessoas em cima, porque os caminhões tinham ficado lá de cá. E quando a balsa dá aquela embalada para atracar, né? Que tem aquela parte móvel, aquele trapiche móvel da barca, assim, aquilo vinha uma pauleira, fazendo um barulhão, né? E fomos pular, piazada, e uns pularam para frente, outros pularam para o lado, e eu pulei para frente e resvalei e caí. E a balsa veio. A sorte que eu consegui levantar e sair, mas com a balsa me pegando no garrão, né? Aí, que resultado? Levei uma surra lá mesmo, né? Que antigamente era assim, né? Levei uma surra lá mesmo, né? Então são coisas que marcam a gente. Eu sempre, no primeiro mandato, eu sempre tive o desejo de que a gente pudesse encontrar algum investidor que pudesse investir em Vicente Dutra na área do turismo. Porque aqui tem a marca forte, né, das águas termais, né, e do lodo medicinal, que foi, na verdade, o que originou a povoação, que hoje é cidade, né, que é município, onde eles me apresentaram os links e o seu Machado, da época lá. Né? E eles tinham dinheiro para fazer uma montagem de um projeto, né, que aqui envolveu muitos profissionais em muitas viagens. Era arquiteto, era engenheiro, era geólogo, era um monte de gente para elaborar o projeto, era licenciamento das coisas, a parte burocrática muito grande. Aí que eu fui entendendo, então, que eles iam buscar dinheiro no mercado para fazer isso aqui, através da venda de título. É um sistema time share, que vende direito de uso tanto tempo, né? Onde esses prédios que já foram feitos de acordo com o projeto, né? Esses aqui, né? Mas olha, eu vejo Vicente Dutra totalmente diferente. Um município assim que aumentou a população nos tempos para cá, aumentou muito aqui em Vicente Dutra. É uma cidade diversificada aqui em Vicente Dutra. O pessoal vieram para cá porque gostam aqui de Vicente Dutra. É um pessoal educado, um pessoal de respeito e que realmente merece de qualquer consistência todo o nosso apoio e todo o nosso respeito. Então Vicente Dutra cresceu em todos os sentidos. Mesmo o atual prefeito, o senhor Tomás, não é? Que está aí, é um homem bom administrador,
Ninguém pode negar essa qualidade do prefeito. Ele se esforça ao máximo, esforça ao máximo. Ele leva controladas as finanças do município como seria um senhor da sua casa. Ali não se gasta o que não se tem. A gente aqui tem paz, a gente respira o verde, a gente tem amigos, a gente tem um prefeito maravilhoso, que eu sempre digo para ele que enquanto ele for candidato eu vou votar para ele porque ele sabe embelezar Vicente Dutra. Tinha um ônibus que era o Vagalume, né, que saía daqui e ia a Frederico. O ônibus era do finado Dinarte Flores Pereira, o seu Dinartinho, que chamávamos, né? Pai do Delíbio, do Bibi, do Dilson, do Dilon, né? Então, bom, apelidavam de Vagalume porque ele saía daqui no escuro de manhã cedo, ia a Frederico e de noite ele voltava, chegava escuro também aqui. Então, esse era o ônibus, por isso que apelidavam de Vagalume. No censo de 1970, Vicente Dutra tinha 12.600 habitantes. Hoje, nós estamos com 5.000, talvez sapateando um pouquinho mais, um pouquinho menos de 5.000 habitantes. Mas aqui, além de todas as dificuldades, né, hoje a gente vive num céu aberto, porque é um lugar pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo sabe dos problemas de todo mundo, nós temos uma saúde muito boa aqui, um atendimento muito bom aqui, e os atendimentos daqui para fora quando a gente precisa. Eu sempre digo, a gente conversa com pessoas que moram em Porto Alegre ou moram no Vale dos Sinos, é mais fácil um daqui conseguir um atendimento lá na cidade grande do que eles lá, porque já sai encaminhado daqui para lá. Hoje esses jovens poderiam, nós temos aí 2, 3 livros que foram escritos sobre o município. A melhor informação é o livro, são os livros. Né? Infelizmente, hoje se lê pouco. Hoje a gente do celular passa pela internet, a gente passa o dia girando por ali, né? Desde criancinha, né? A gente vê pessoas debruçadas, deitadas, com o celular na ponta do nariz, próximos demais. E a informação hoje é da internet. Saiu da internet, acabou a sabedoria. Infelizmente. Olha, eu antes de falar do Vicente Dutra, eu guardei na minha memória e no meu coração o Prado. Então, tanto é verdade que eu tenho 3 filhos. O guri mais novo, ele tem o nome de Prado em homenagem ao Prado. Porque nós não temos, o Prado às vezes é sobrenome, né? Mas o nome dele é Agnello Fabiano. E eu botei Prado da Silva, mas o Prado foi, no meu íntimo, foi uma homenagem para o lugar. Então existe prova de bem-querer, mais do que isso não pode ter, né? Gosto muito de outros lugares para visitar, para passear, mas para morar eu aprendi a amar aqui. Aqui tem a vida, né? Aqui tem a vida. Fui professor em Seberi, lecionei no Madre Teresa de Seberi, por uns quantos anos fui professor. Então, a minha mensagem aos estudantes, com relação a antigamente, os estudantes de hoje são bem diversificados, né? Tem uns que se dedicam realmente, né, para uma aprendizagem futura, para uma profissão futura. Muita gente que morou aqui, que foram embora, hoje se aposentaram e estão voltando para cá, para as velhas raízes, para aproveitar o que Vicente Dutra tem de bom. Hoje é uma cidade totalmente asfaltada, uma praça lindaça, barbaridade, tudo muito lindo, um hospital com uma tendência de primeira qualidade, né? Tudo isso e muito mais, a saúde de Vicente Dutra está muito bem representada pelo prefeito municipal, aqui o Tomás de Aquino Rossato, e as outras autoridades. É uma cidade linda e muito bonita. Amo tanto que eu, na vida enquanto pude, eu ajudei este município. Ajudei. Não é só dizer que eu amo. Enquanto eu pude, olha, o salão paroquial que está aí, toda a cobertura, todo o piso, quem deu fui eu. Pelo meu trabalho, canalizei dinheiros para cá, que estão aí como prova. Até
Diz que a gente não deve se gloriar das coisas, mas o povo colocou uma plaqueta de bronze que está lá na entrada do salão, agradecendo aos benefícios, não é? Mas sempre ajudei com projetos, ajudei hospital, ajudei crianças carentes que havia aqui, não é? Consegui recursos, bastante, viu? Mas não há ponto em que eu não tenha ajudado, não é? Até do hospital, a primeira, como é que se chama aqui, marquise para a cirurgia, ou coisa, entender, a pedido da esposa do atual prefeito, que naquele tempo, aquela primeira fase de prefeitura do Tomás, ela pediu, e eu dei para você, um conjunto de lâmpadas, não é? Mas iluminada eletricamente e com bateria, Mas eu fui ajudando onde pude, não é? Muitas. Um dia eu encontrei um garotito aí, não, já um homem feito. Me conhece, padre? Não sei quem é. Eu sou aquele menino que tinha lábios lepurinos e que o senhor me ajudou para fazer todas as cirurgias. Olha aí como estou. Tem um sinal, mas ficou perfeito. Enquanto pode, ajudem, porque o bem que devo fazer é aqui. Não é lá, não é no céu, não. Tem que ser aqui. Tchau. Eu diria assim que era importante que todo mundo pudesse conhecer a vida de uma cidade grande, para poder comparar com a nossa. Para poder conhecer as filas que fazem volta das quadras, para poder chegar no atendimento médico. Coisa que aqui é diferente, aqui tu é atendido na hora, se não resolve o problema aqui, vai ali adiante que é resolvido, é levado, né? Para meus jovens que se formavam no ensino médio durante meus anos de direção, de diretora da escola, eu sempre dizia assim: vocês não são obrigados a estudar, continuar, fazer uma faculdade. Vocês podem ser o profissional que vocês quiserem, desde que vocês façam bem feito. Tenham respeito, sejam trabalhadores e honestos. É esse o recado que eu deixei a vida inteira para os meus alunos. Ah, mas eu amo Vicente Dutra. O Vicente Dutra mora no meu coração. Eu nunca me vi vivendo fora de Vicente Dutra. Eu amo esse lugar porque é como eu te disse, toda a minha vida eu vivi aqui. Eu digo para a juventude, mesmo sendo um tempo bom de se viver, com tecnologia, com um monte de coisa, sejam justos, né? Não percam a fé, trabalhe que com o trabalho você consegue. E um recado, não deixem de fazer política, façam política, participem dos movimentos, lutem por tudo aquilo que vocês querem, que acham que está bom, melhorem o que acham que não está bom, mudem. Mas para isso você tem que se envolver diretamente nisso. Essa é a mensagem que eu deixo.